vamos começar a gravar a aula a partir de agora, certo? Bom, essa página e a página seguinte, turma, vai falar dessa renovação da igreja, né? Desse processo em que a igreja começa a ter algumas críticas e a partir do momento que algumas pessoas rompem com a igreja, tá? Então, vamos entender quais que seriam as respostas corretas nesse primeiro exercício, por exemplo. Estamos à página 75, exercício número 1. Certo? Página 75, exercício 1. Acho que todo mundo já deve ter conseguido pegar aí, certo? Então, vem a questão 1 seguinte. O protestantismo surgiu no século XVI a partir de uma divisão da Igreja Católica. O que deu origem a essa cisão? Cisão é rompimento, separação. O que foi que deu o rompimento de algumas pessoas com a igreja? Algumas críticas, né? Críticas a quê que a igreja estava recebendo? A corrupção, críticas à venda de cargos e principalmente à venda de indulgências. Tudo bem? Então, a partir do século XVI, a igreja começou a receber muitas críticas. Críticas essas relacionadas à corrupção, críticas relacionadas à venda de cargos dentro da igreja e críticas sobre a venda de indulgências. Então, aí algumas pessoas romperam os seus laços com a igreja católica. Beleza? Então, essa também é fácil, né? Estamos à página 75, fizemos a correção do exercício número 1. Agora vamos para a página 76. Posso falar, exercício número 2. Vai, Antônio, muito rápido, só vou ouvir o Antônio. Foi quando Lutero criou as 95 teses e a levou ao Alberto de Mainz. Será que foi só ele que criticou a igreja? Não, é que né? eu achei aqui junto com essa parte na apostila. É que, a partir das teses dele, lá em 1517, é que foi marcado o início da reforma protestante, né? Então eu vou pôr a partir... Foi quando, a partir de Lutero, criou, começou, teve Isso, início... as reformas protestantes. Professora, eu posso falar? Mas eu cheguei atrasado. Gente, ó, escuta, eu não vou poder ficar ouvindo todo mundo falar a resposta, tem que fazer autocorreção, gente. Aqui são só 40 minutos que a gente fica, tá? E aí, o seguinte, quem perdeu o começo da aula, depois assiste a aula gravada. O que eu combinei com vocês? Que quando a gente terminar esse capítulo, eu posto junto com o link da aula, o gabarito dessa aula, tá? Então, vocês façam a autocorreção aqui, se não conseguiu pegar, pega depois, tá bom? Então, as críticas feitas à igreja eram relacionadas à venda de indulgência, à venda de cargos e também ao processo de corrupção que estava tendo dentro da igreja. Tá? Então, essas três coisas. Beleza? Na página 76, a gente tem o exercício 2, que vai falar da reforma protestante, né? Então, vamos ver o que vai falar nesse exercício. Número 2. Com a reforma protestante, surgiram diversas igrejas cristãs. A ponte, conforme as respectivas indicações dos quadros a seguir, as principais características de cada setor protestante e as razões pelas quais elas se estabeleceram. Tá? Então, por exemplo, o que foi o luteranismo? O luteranismo foi uma igreja criada com base nas ideias de Lutero, certo? Ponto. E aí, o que ele fazia, né? Essa igreja surgiu das críticas que ele fez à igreja católica. Ele defendia um ritual mais simplificado e também a livre interpretação da Bíblia. Não preciso ficar só com base na interpretação do padre. Eu posso ler a Bíblia e posso interpretar. Então, o luteranismo foi uma igreja fundada por Lutero a partir das críticas que ele fez à Igreja Católica. E ele defendia basicamente simplificação dos rituais religiosos,
e também a livre interpretação da Bíblia, certo? Beleza? Depois, tem o calvinismo, tá? Também o outro segmento religioso da religião cristã, né? Então, o calvinismo foi uma igreja criada por João Calvino, certo? E ele defendia a ideia de que algumas pessoas estavam predestinadas à salvação, certo? Para isso ser feito, conquistar a salvação, a pessoa deveria levar uma vida simples e poupadora, dedicada ao trabalho, certo? Lembra que eu comentei isso com vocês? Lembra que a burguesia que apoiou bastante as ideias do João Calvino, porque ele conseguia economizar muito dinheiro e tudo mais. Beleza? E o anglicanismo, que eu expliquei ontem para vocês, lembra do Henrique VIII, né? Então, o anglicanismo foi uma igreja criada pelo Henrique VIII, né? Quando ele rompeu com a Igreja Católica, certo? A motivação da criação dessa igreja não foi de críticas à igreja, foi uma motivação pessoal. Lembra disso? Que ele queria desfazer seu casamento com a Ana Boleyn? Desculpa, com a Catarina de Aragão, né? Certo? Então, o anglicanismo foi uma igreja criada pelo Henrique VIII por motivações pessoais, porque ele queria se casar novamente. A Letícia queria falar alguma coisa, Letícia? Não? Pessoal, e aí, para a gente continuar, eu queria compartilhar com vocês, para a gente continuar a página 77, sobre a reforma protestante com vocês, que foi o que ficou faltando para a gente terminar a nossa aula, né? Vocês estão conseguindo ver a tela que eu estou compartilhando ou ainda não? Não. Não. Tá tudo Agora. escuro. Não. Tá aparecendo Beatriz. Agora Aí, foi. Foi? Então eu parei aqui, né? Falando do Henrique VIII, que ele fundou, né, essa igreja anglicana. Então, beleza. Então, as três principais religiões protestantes que surgiram a partir do século XVI foram essas, né? O luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo, tá? E depois, pessoal, a gente teve várias outras surgindo. Então, pensa nas igrejas evangélicas que a gente tem hoje. São muitas, né? Então, mas as que surgiram lá no começo foram essas aqui, tá? Foi aqui que eu parei com vocês. E aí, a Igreja Católica começou a observar tudo o que estava acontecendo e ela percebeu que estava perdendo cada vez mais fiéis. Porque por onde Calvino, Lutero, o Henrique VIII passava, muitas pessoas paravam para ouvir e passavam a concordar com eles. Então, a Igreja Católica estava perdendo muitos fiéis. E aí, a igreja pensou, bom, o que é que nós vamos fazer para poder, basicamente, deixar de perder fiéis e tentar recuperar esse número de fiéis? Então, houve um momento em que a igreja teve esse movimento de recuperar o número de fiéis. Então, esse movimento foi chamado de Contra-Reforma, tá? Então, o que foi a Contra-Reforma? A Contra-Reforma foi uma tentativa da igreja de recuperar os fiéis e a influência que ela tinha dentro da Europa, que ela estava perdendo justamente porque outras pessoas estavam surgindo com ideias que colocavam em oposto aquilo que ela pregava, né? E aí, pessoal, ela acabou reunindo um concílio de Trento. O que era esse concílio de Trento? O concílio de Trento era uma reunião dos arcebispos junto com o Papa, tá? E aí, essa reunião de bispos acabavam a pensar o que poderia ser feito para a igreja recuperar os seus fiéis. Tudo bem? E aí, a igreja, a partir dessas reuniões com os bispos, chamado de Concílio de Trento, a igreja ela começou a fazer algumas reformas de alguns dos seus dogmas, certo? Como assim, Bia? Fazer reformas de alguns dos seus dogmas, né? A igreja, por exemplo, ela começou a criar seminários onde as pessoas deveriam
se dedicar à vida religiosa, né, tendo uma formação de acordo com o que estava escrito dentro da Bíblia. Ela, por exemplo, criou algumas ordens religiosas para poder fazer com que a população cada vez mais estivesse próxima dos padres e assim adotar a religião católica como a sua. Tanto que, por exemplo, no ano de 1529, foi criado a Ordem dos Capuchinhos. O que era isso? É como se fosse um seminário onde se formavam monges e as pessoas que viviam dentro desses seminários viviam uma vida simples e sem luxo. Porque quando as denúncias de corrupção estavam surgindo dentro da Europa, contra a Igreja Católica, era exatamente que a Igreja cobrava pelo perdão das pessoas, só que os padres viviam ostentando luxo, ostentando riqueza, enquanto que a população como um todo via na miséria. E aí essa ordem dos capuchinhos foi uma tentativa de mostrar para a população que a população como um todo vivia uma vida simples e sem luxo, mas que membros da igreja também viviam. Então, era uma tentativa de aproximação dos membros da igreja da população comum, certo? Uma outra tentativa de aumentar o número de fiéis, que ficou decidido no Concílio de Trento, foi com um papa chamado Inácio de Loyola, no ano de 1540, que ele autorizou o Concílio de Trento a formar a Companhia de Jesus. O que era essa Companhia de Jesus? Era um grupo de padres que seriam treinados para irem até as novas terras, catequizar aqueles indivíduos dessas novas terras e torná-los fiéis à Igreja Católica. Bia, como assim? Olha que ano que nós estamos falando. 1540. Nesse período, a gente está falando de uma época em que os portugueses, os holandeses, inclusive os espanhóis, já tinham se lançado ao mar e descoberto, por exemplo, locais na África, na Ásia, inclusive aqui na América. E aí, essa Companhia de Jesus era basicamente vários grupos de padres que seriam mandados para essas terras descobertas para catequizar as pessoas dessas áreas. Por exemplo, no Brasil, quando o Brasil foi descoberto, tinha gente morando aqui? Tinha. Quem eram as pessoas que moravam aqui? Os índios, certo? Então, a Companhia de Jesus deveria mandar padres para o Brasil, catequizar esses índios e aí divulgar o cristianismo entre eles e tornar esses índios fiéis da Igreja Católica. Tanto é que vocês já devem ter estudado em algum momento da vida de vocês, que houve a catequização dos padres, né, os jesuítas com os nossos índios, não é mesmo? E aí, uma das coisas que o Concílio de Trento fez foi criar o Index Librorum Prohibitorum. O que significa isso? O que é isso daqui? Era um livro que tinha uma lista de todos os livros que eram proibidos de serem lidos pelos fiéis católicos, tá? Então, para que a população não começasse a ter vontade de ou curiosidade de saber o que os protestantes estavam falando em relação à igreja, também no campo da ciência, no campo das artes, a igreja criou uma lista de livros que eram proibidos de serem lidos pelos fiéis. Tá? Hoje em dia tem mais ou menos 50 anos que esse livro foi extinto. Então, o Papa, mais ou menos 50 anos atrás, falou, não, gente, esse livro aqui, essa lista não existe mais, vocês podem ler o que vocês quiserem. Tá? E aí, pessoal, a Contra-Reforma, ela acabou batendo muito de frente com os protestantes, porque os protestantes começaram a divulgar os seus ideais protestantes, suas críticas contra a igreja em folhetos, né? Então, eles pegavam uma folha de papel, escreviam naquela folha de papel aquilo que eles discordavam da igreja. O grande problema era que a maior parte da população naquele período era de pessoas analfabetas. E aí, para que as pessoas entendessem aquilo que estava escrito naquele folheto, sempre vinha alguma ilustração, ilustrando a crítica que os protestantes faziam, como, por exemplo, a venda de indulgência, certo? E isso começou a ganhar cada vez mais adeptos.
E a população começou a ter curiosidade em ter acesso a livros. Livros que estavam escritos as ideias daquelas pessoas que defendiam o protestantismo, né? Então, a igreja resolveu proibi-los exatamente para que não perdesse ainda mais fiéis. Certo? Tudo bem? Tinha alguém com a mão levantada. Eu não vi quem eram os nomes. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu, Eu quem? Antônio? Antônio. Ah, Mas, então, eu tinha lido na apostila para fazer atividade. Então, isso quer dizer que eu achei que era a igreja que tinha feito os folhetos. Então, foi os não. protestantes que Foram os fizeram protestantes, exato. para bater com a Contra-Reforma. Exato. Certo? E para divulgar as Certo. ideias deles, né? Aí, pessoal, na página 77, vocês têm o exercício 3 falando sobre essa Contra-Reforma, né? Então, vem lá o exercício. O que foi a Contra-Reforma e quais as principais decisões tomadas pelos seus representantes? Então, beleza, a gente tem duas coisas aí para falar. Então, o que foi a Contra-Reforma? Foi uma tentativa da Igreja Católica em aumentar o seu número de fiéis e recuperar a sua influência. Beleza? Então, isso foi a Contra-Reforma. Foi uma tentativa da igreja aumentar o número de fiéis e recuperar a sua influência. Beleza? E a segunda parte da questão vem perguntando quais eram as principais decisões. Então, para começar, ela fez algumas reformas de dogmas, ou seja, de normas dentro da igreja. Ela acabou reformando ou criando algumas ordens, como a Ordem dos Capuchinhos e a Companhia de Jesus, certo? Ela acabou mantendo o celibato, acabou mantendo, por exemplo, o que a gente conhece como veneração de imagens. Então, você vai numa igreja católica, tem muitas imagens de santos, né? Certo? Lembra da Inquisição? Que eu comentei com vocês, que era o julgamento dos hereges, por exemplo, dentro Sim. desse processo de contra-reforma, a perseguição aos hereges aumentou ainda mais, foi ainda mais dura, tá? Fala, Letícia. Você pode repetir a resposta de o que foi a Contra-Reforma? A contra-reforma foi uma tentativa da Igreja Católica de recuperar os fiéis perdidos e a sua influência. Eu pus na segunda parte da pergunta o nome das coisas que eles fizeram, porque Pode senão ia ser. ficar muito grande. Por exemplo, o Uhum. Index, Librorum, a Campanha de Jesus, Concílio de Companhia Trento, de Jesus. Companhia de Jesus, Concílio de Ô, Trento. Pode ser? Bia, Tem alguém que tá aqui, ó, com um asterisco, volta naquela imagem lá hashtag, da... e eu... Peraí, só um minutinho, Luísa, que tava com a mão levantada antes, eu não sei quem que é. Que tá aqui com um asterisco, cifrão, quem que é essa pessoa? Que tá soprando aí o microfone, quem que é? Fala, Luísa, pode falar. Repete a segunda parte dessa daí, da A segunda 3. parte, quais que foram as principais decisões? As principais decisões era a reafirmação Sim. de dogmas, criação de seminários, reformar antigas ordens religiosas e criar outras. Mas, ô, professora, essa pessoa aí com asterisco, hashtag, não Peraí, deve ser da calma. nossa sala, porque a nossa sala É só o tem Heitor, certeza. Não sei quem é. Nossa sala só tem 45. Não tem problema. É eu quem? Tem que falar o nome. O Carlos acabou de falar. Ah, é o É o Carlos. Davi, não é? Não falei que era o Heitor? Então, pronto. É o Certo, Heitor. turma? Beleza? Já descobrimos. Que Davi o quê, Davi? Pronto. Meninos, e aí o seguinte, ó. As próximas questões, até a página 79, são questões de Bia, marcar repete X. mais uma vez. Luísa, eu falei que depois eu posto lá o gabarito, tá? Para vocês irem acompanhando. Tá? Senão a gente fica aqui o tempo todo só fazendo a releitura disso daqui, tá? Então vamos lá, meninos. Na página 77 tem a questão 1, tá? Falou sobre o antropocentrismo,
né, o teocentrismo, assim por diante. Número 1, gabarito D de dado. Virando a folha, o número 2 vai falar do número 1 é a D? D de dado, número 1. Número 2, letra B de bola. Número 3, também B de bola. Número 4, C de casa. 5, E de elefante. Ô, Bia, Oi. que apostila que é essa aí? Eu não peguei apostila nenhuma, não. Nós estamos na apostila 1, Essa é a página 79 agora. Então, você tem qual planeta? Professora, qual que é o 4? Não, quer dizer, qual que é o 4 mesmo? 4, letra C de casa. 5, letra E de elefante. Qual que é o 1 e o 2? Eu perdi o Ai, gente. Bingo! Depois vocês Bingo! pegam lá. Número Ninguém. 6, letra C de casa. Número 7, D de dado. 8, letra C de casa. 9, E de elefante. Ok? Virando a folha. 10, D de dado. E aí o 11 eu quero comentar com vocês. O 11 traz aqui algumas questões sobre os tópicos, né? Que o Lutero, ele discordava da Igreja Católica. Então, aqui tem algumas das teses dele, certo? Então, lembra daquelas 95 teses que ele escreveu, que eram 95 coisas que ele discordava? Então, aqui nós temos algumas, tá? Eu espero que vocês tenham lido, tá? Então, vem a questão letra A sobre essas teses de Lutero que estão nesse quadro aqui. As teses de número 21 até a 26 procuram desmentir afirmações dos pregadores de indulgências. O que Lutero procura desmentir nessa parte do seu documento? Quais argumentos ele utiliza para isso, né? Então, ele vai negar que as indulgências do Papa, né, absorvem as pessoas dos seus pecados, e para isso pede para que as pessoas paguem. Então, o que ele está criticando aqui? A venda de indulgência. Tudo bem? E qual o argumento que ele fala para que a gente entenda que a venda de indulgência não é algo válido, né? Ele diz que o Papa, os monges, os sacerdotes não têm poder nenhum de dar o perdão para a pessoa, certo? No máximo, elas podem interceder a favor dessas pessoas, das almas dessas pessoas, tá? Então, o que ele critica entre a 21 e 26? A venda de indulgências por parte dos padres, dos papas, né? E que nenhum deles tem o poder de conceder o perdão. No máximo que pode ser é aí uma intercessão para a alma dessa pessoa. Fala, Renato. Coloquei assim, ó. Ele diz que vender indulgências é errado, pois o perdão verdadeiro somente é concedido se o pecador se arrepender, tá certo? Isso. E quem é que pode dar o pecado? Deus, né? E não o padre. Letra B. Entre as teses de número 45 e 49, Martim Lutero propõe uma série de questões que, na sua opinião, os cristãos deveriam saber. Que coisas são essas que os cristãos deveriam saber? A primeira coisa, o cristão deveria saber que a compra do perdão não tem que ser uma coisa obrigatória, não é? Primeira coisa que ele fala. E aí, a segunda coisa que ele fala é que o dinheiro que você ia pagar para comprar o seu perdão seria muito mais bem utilizado se você desse esse dinheiro aos mais pobres. Tudo bem? Ou então para construir sua casa, ou então se ele se dedicasse a fazer orações. Tudo bem? Então, o Lutero, ele diz que comprar o pecado é algo errado, que é muito melhor você usar esse dinheiro para ajudar o mais pobre, para melhorar a sua casa, e até mesmo você gastar o seu tempo fazendo orações ao invés de ficar juntando dinheiro para poder pagar pelo seu pecado, né? E que você deveria temer apenas a Deus e não temer a um sacerdote, porque você não vai conseguir pagar pelo seu perdão, tá?
Então, o que que ele critica? Ele critica a compra de indulgência, né? Que não deveria ser obrigatório, que o dinheiro deveria ser usado de outra forma, certo? E na letra C, vem falando o seguinte: com base na leitura dos trechos selecionados, explique como Lutero vê a posição do Papa diante da venda de indulgências, né? Então, o que que ele está falando, né? Que quando um padre, um sacerdote, ele está vendendo indulgência, ele está ludibriando um fiel. O que que é isso? Ele está enganando um fiel, né? E aí, lá na tese 50, olha o que que ele fala. Olha lá na página 80. Deve-se ensinar aos cristãos que, se o Papa soubesse das exações dos pregadores de indulgência, preferia reduzir as cinzas da Basílica de São Pedro e edificá-la com pele e a carne e os ossos de suas ovelhas, né? Então, assim, se o Papa de fato soubesse como que as indulgências estavam sendo conduzidas, né? Ele, na verdade, talvez deveria derrubar a Basílica de São Pedro, né? Porque a basílica que foi construída basicamente com o uso de dinheiro das indulgências que foram vendidas, tá? Então, com base na leitura dos trechos, como que o Lutero vê a posição do Papa diante das indulgências, né? O Papa, ele não sabe ou finge que não sabe, não é mesmo? Certo? Do que estava acontecendo. Beleza? Então, por isso, para Lutero, a igreja deveria começar a mudar algumas coisas, como, por exemplo, o que a gente viu lá, a venda de indulgência deveria terminar. Beleza? Pessoal, quando essa aula acabar, eu coloco junto com o link o gabarito para vocês confirmarem as respostas de vocês. Se houver alguma dúvida, eles me chamam lá no bate-papo, tá? E eu vou começar o próximo capítulo com vocês, tá bom? Não vai dar tempo, claro, de avançar muito, mas a gente já faz algumas coisas de adiantamento da nossa aula, ok? Então, eu vou começar a falar com vocês das grandes navegações, tá? Deixa eu só interromper esse compartilhamento aqui, porque o compartilhamento é errado. Aqui as grandes navegações. As grandes navegações, turma, para quem não sabe, foi o período em que os europeus se lançaram ao mar e descobriram novas áreas como consequência, né? E aqui, essa imagem, eu selecionei ela porque eu gosto bastante dela, que representa muita coisa que a gente vai falar, né? Aqui algumas caravelas, o mar muito agitado, alguns mapas antigos e um monstro que povoava, por exemplo, o fundo do mar. Então, tudo isso a gente vai abordar nessa aula de agora sobre as grandes navegações. Bom, para eu falar sobre as grandes navegações, eu preciso falar que a população que vivia lá... Oi, Isadora, pode desabilitar seu microfone e falar comigo. Sim, tem mais 10 minutos de aula, eu vi. Por isso que eu falei que eu vou adiantar o que der. Pessoal, os países europeus, eles negociavam muitas especiarias com o Oriente, principalmente com a região das Índias, tá? E aí, essas especiarias que tinham lá no Oriente, que eram comercializadas na Europa, faziam com que os comerciantes se enriquecessem de maneira muito fácil. Para a gente entender como que esses comerciantes enriqueciam, coloquei o exemplo aqui da pimenta, tá? Eu peço para que vocês não façam anotações aqui, certo? Então, por exemplo, olha a pimenta aqui. A pimenta era comprada lá na Índia por 3 ducados, que é como se fosse uma moeda. Vamos pensar em reais, como se fossem reais, tá? Quando essa pimenta chegava lá no Egito, ela era revendida por 68 ducados. E do Egito era transportado para a Europa por 140 ducados. Então, olha só, de 3 para 140, os comerciantes todos que estavam envolvidos na compra dessa pimenta não ganharam bastante dinheiro? Então, a pimenta era uma das especiarias que esses comerciantes vendiam, né? Então, isso mostrava que esses comerciantes enriqueciam muito fácil.
Só que a gente percebe que havia uma situação bem interessante. Aqui, onde mais ou menos eu estou circulando, que não está nesse mapa, eram as Índias, onde a mercadoria ela seria comercializada, tá? Então, saía daqui das Índias, chegava aqui nessa região aqui, o Egito, aqui é o Rio Nilo, tá? A mercadoria passava de 3 para 68 ducados. Para sair do Egito e chegar aqui na Europa, já passava para 140 o preço da pimenta vendida, tá? Então, era muito lucrativo. Só que esse comércio de especiarias orientais, ela acabou dando uma parada. Por quê? No ano de 1453, essa cidade aqui, ó, a cidade de Constantinopla, ela passou a ser dominada pelos otomanos. E os otomanos, eles passaram a limitar a passagem de mercadorias do Mar Negro para esse mar aqui, ó, que era o Mar de Mármara. Inclusive, não deixar os navios do Egito e das Índias passarem aqui para o Mar Mediterrâneo. E para deixar esses navios passar com as mercadorias para chegarem aqui, seja por terra ou pelo mar, eles cobravam muitas taxas, muitos impostos. Então, os comerciantes, quando pegavam as especiarias orientais para revenderem aqui na Europa, o imposto era tão alto que o seu lucro ficava muito pequeno. E eles começaram a pensar, como que nós vamos fugir dessas elevadas taxas cobradas aqui pela região de Constantinopla, no Mar de Mármara, né? Então, os europeus começaram a tentar buscar outro caminho para chegar às Índias, que não fosse pelo Mar Mediterrâneo e que nem passasse pela cidade da Constantinopla, certo? E aí, então, Portugal foi o país que saiu na frente, tá? Portugal saiu na frente exatamente tentando buscar uma outra rota para chegar a esse Oriente, principalmente ao local que nós chamamos de Índias. Tudo bem? E aí, Portugal, o rei Dom João, fundou a Escola de Sagres, ou que em alguns locais também é chamado de Vila de Sagres. O que é essa escola ou Vila de Sagres? Era um grupo dos melhores profissionais que existiam na época, para que eles pudessem desenvolver a navegação portuguesa. Então, a Escola de Sagres, ou a Vila de Sagres, foi a reunião dos melhores profissionais para desenvolver a navegação portuguesa. Que profissionais eram esses? Eram cartógrafos, matemáticos, astrônomos, carpinteiros, ou seja, todos os profissionais que estavam envolvidos, desde calcular rotas, a observação de pontos de referência, como os pontos cardeais, a desenhar mapas, até mesmo a construção de um barco, para saber quanto que o barco tinha capacidade de carregar de mercadorias, de tripulação e assim por diante. E aí o Dom João, ele fez o seguinte, ele iria arcar com metade dos custos dos investimentos da Escola de Sagres e a outra metade seria paga pela burguesia. Qual que era o interesse do Dom João em desenvolver a Escola de Sagres? Conseguir arrecadar mais imposto, certo? Enquanto que, por outro lado, a burguesia tinha interesse de investir nessa Escola de Sagres, porque quando conseguissem chegar às Índias, eles iriam ter o seu lucro muito aumentado. Tá? Então, a Escola de Sagres, ela acabava atendendo aos interesses da coroa, do Dom João I, e também da burguesia. Só que nós tínhamos um problema. Dentro da Europa, pouco se tinha afastado do litoral. Então, sempre que se navegava aqui, ó, bem pertinho do litoral, tá? E quando a gente vai falar de calcular uma nova rota para as Índias, era preciso que os barcos acabassem entrando para locais mais distantes da costa, lá no Mar Tenebroso. O que era esse Mar Tenebroso? O Oceano Atlântico. Então, naquele período, acreditava-se nas representações dos mapas, em algumas obras, que dentro do Mar Tenebroso, que era o Oceano Atlântico, nós tínhamos muitos monstros. E que esses monstros, eles poderiam sempre pegar os barcos e levá-los para o fundo do mar. Ou, quando não muito, acreditavam que a borda do nosso planeta ela era quadrada. Quem já foi à praia, já observou lá no horizonte a praia, o mar, e depois você não vê o que tem depois.
Então, eles acreditavam que o nosso planeta tinha uma borda com um caimento infinito, certo? E que esse mar era muito terrível. Então, as pessoas daqui da Europa sempre navegavam muito pertinho aqui do litoral. Eles nunca vinham navegar para locais distantes do seu contorno, né? Então, esse oceano aqui, o Oceano Atlântico, era chamado de Mar Tenebroso. Eles acreditavam que o mar era povoado por monstros marinhos, certo? Só que, na verdade, tinham monstros marinhos? Não. Na época, as embarcações eram muito simples, as embarcações eram muito frágeis. E aí eles não conseguiam, né, se aventurar para locais muito distantes. Quando eles vinham para locais muito distantes, essas embarcações elas não conseguiam voltar porque elas afundavam, as embarcações eram muito frágeis. Então, a escola de Sagres, lá em Portugal, tinha o objetivo de construir embarcações mais fortes e conseguir chegar até esse local aqui, ó, até esse local conhecido como as Índias, no Oriente. Só que qual que era o problema, pessoal? Eles não conheciam esse continente aqui, ó, a África. Aliás, eles conheciam só o norte da África. Abaixo do norte da África, eles não sabiam o que existia, o que tinha, qual era a extensão desse continente. A partir daí, então, eles começaram a tentar buscar uma rota pelo Oceano Atlântico contornando a África. Só que eles não sabiam da extensão que esse continente tinha. E aí começa uma série de aventuras a partir da tentativa de chegar até esse local. Tudo bem? Alguém perguntou, por que eles não passavam pelo Mar Mediterrâneo? Porque estava sob o domínio de Constantinopla. Os otomanos impediram que qualquer embarcação passasse por ali. Tudo bem? Certo? Professor. Fala, Renato. Vê se vai dar tempo. Falta 30 segundos. Tá. Por que eles não passavam pelo Cabo das Tormentas ou da Boa Esperança? Porque eles nem sabiam que existiam ainda. A gente vai falar disso na próxima aula. Certo? Oi. Eles tentaram passar por terra? Sim, só que estava impedido pelo Império Otomano, né? Meninos, vai acabar a aula daqui 15 segundos. Na próxima aula eu tento retomar isso que eu passei e aprofundo, tá? Não vai ter tarefa até a nossa próxima aula, certo? Tá Próxima bom, aula, Bia. quinta-feira. Tchau. Tá bom? Beijo, gente. Fica com Tchau, Deus. Bia. Beijo. Tchau, Bia.